Eu duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro. E as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. Dá um peteleco na tela, vai valer a pena. Quem foi o meu primeiro inscrito? O canal tá quase chegando em 10 milhões e eu fiquei me perguntando quem foi a primeira pessoa a se inscrever. Então eu fui na lista de pessoas que se inscreveram e rolei pra baixo, rolei pra baixo e rolei pra baixo. E depois de 5 horas eu descobri que foi a Júlia que se inscreveu em 2014. E se inscreve pra ser o inscrito número 10 milhões. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. É assim que uma máquina de vendas funciona. Quando você coloca a moeda, um laser vai medir o tamanho e tipo de metal, pra entender exatamente quanto você colocou. Aí, quando você digita o número do que quer comprar, um computador dentro da máquina empurra a comida pra frente até ela cair. E se nada cair, um sensor percebe e devolve a sua moeda. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse professor queria entregar as notas de um jeito divertido. Então colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo. Essa velhinha vai zerar o Minecraft. O neto dela ensinou ela a jogar e do nada ela criou um canal no YouTube. Postou vários vídeos e falou que ia zerar o jogo. Mas tem um detalhe que ninguém percebeu. Na descrição dos vídeos diz que todo o dinheiro que ela ganhar com as gameplays vai ser usado pra tratar o câncer do seu neto, que foi quem ensinou ela a jogar. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. Esses professores corrigem a prova em 1 segundo. Na China, os alunos se preparam um ano inteiro pra fazer essa prova, pra tentar entrar na faculdade de artes. E aí passam horas desenhando essa foto, tentando tirar a melhor nota possível pra decidir o seu futuro. E aí o professor corrige assim. Inventaram uma cadeira contra a babaca. Ele tava cansado do seu amigo chutar a cadeira o tempo inteiro, então criou esse treco, que percebe o pé dele e resolve o problema. Mas aí começaram a dar tapa na orelha dele. E aí ele criou isso. Moço, você tá bem? Você quer um abraço? Esse cara escorregou num telescópio abandonado, mas isso foi um erro enorme. No começo parecia que tava tudo bem, porque o negócio virou um escorregador bem divertido. Até que ele teve um problema que não tinha pensado antes. Enquanto ele corria, percebeu que agora ele precisava subir de volta. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa, ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Esse cara deixou um pincel muito tempo em química e ele saiu transparente. O que ele usou foi thinner, que é tão forte que dependendo do pincel e do tempo que você deixar, pode realmente descolorir as cerdas. Mas não desse jeito, porque esse vídeo é fake. Essa menina tem um buraco entre os dentes. E é tão grande que ela consegue passar a língua inteira. Isso faz ela não conseguir morder várias comidas, tipo sanduíche ou batata frita. E isso aconteceu porque ela chupava muito o dedo quando era criança. Ele achou um segredo na Coca-Cola. Quando ele começou a tirar o rótulo, ninguém entendeu nada. Mas ele sabia que tinha algo escondido ali. Se você puxar no lugar certo, esse rótulo se transforma e vira um laço de presente de Natal. Essa é a maior banana do mundo. Ela pode chegar a ter 45 centímetros e ter a grossura de um braço. Começou uma, deixa uma pessoa alimentada pro dia inteiro e dizem que o gosto dela é meio ruim. Ela colocou um ovo na torneira e ele ficou flutuando parado. Como que isso funciona?
Esse cara resolveu testar. E realmente, o ovo ficou parado flutuando, até ele desligar a torneira. Ele tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Como beber água, tutorial. Mano, muito obrigada, eu não sabia como fazer. Como essas 4 milhões de pessoas bebiam água antes de ver esse vídeo? Assim? Esse carro detecta tudo o que acontece em volta, inclusive esse pedestre. E ele percebe até a diferença entre um tipo de carro e o... Esse é o nome mais curto do mundo. Ele chama J. Literalmente, a letra J. E não tem sobrenome. Coisas que aconteceram em 2025 e você esqueceu. As pessoas estavam andando com um bebê reborn no meio da rua. E o Brasil se dividiu entre quem amava e odiava os bonecos. O emoji ABCD virou risada. Saudades. Todo mundo quis experimentar morango do amor e pagou muito caro por ele. E do nada ele sumiu. Uma mulher se recusou a dar o assento do avião pra uma criança e virou influenciadora. E muita gente fez fila pra pagar R$ 500 no Labubu. E agora ninguém liga mais. Um menino enfiou um Lego dentro do nariz e ele ficou preso. Aí ele enfiou outro Lego pra grudar nesse bloco e tentar tirar ele. Só que ele também ficou preso. A mãe dele até conseguiu tirar o bloco maior, sem saber que tinha outro preso ali. Por 26 anos, ele teve nariz entupido, asma e falta de ar, sem saber o motivo. Até o dia que, tomando banho, ele foi assoar o nariz. E 26 anos depois, o Lego saiu voando do nariz dele. Ele tá colando embalagem de chiclete na parede da sala de aula. Só que o professor amou a ideia e começou a comprar vários chicletes pra ajudar ele a cobrir ela inteira. E dar chiclete pros alunos de graça, desde que eles deem a embalagem pra ele colar na parede. No ano passado, eles conseguiram fazer isso numa sala. E nesse ano estão fazendo em outra. E agora, depois de 6 meses de progresso, o professor colou a última embalagem e terminou a parede. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante e que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. É assim que casquinhas são feitas. Ele primeiro coloca tudo no molde e quando elas estão endurecidas, ele tira e... Moço, você mexeu a casquinha com o pé? Moço, peraí, vamos conversar. O que acabou de acontecer? Moço, tira o pé daí, as pessoas vão comer essa casquinha. A casquinha tudo caindo. Amigo, você não tava pisando bem no lugar onde essa casquinha agora está? Eu acho que eu nunca mais vou comer sorvete. Essa mulher tá jogando Minecraft na vida real há 3 anos. Ela tá minerando o seu quintal pra construir túneis subterrâneos. E sim, ela tá fazendo tudo sozinha. Só que ela curtiu o negócio um pouco demais. E agora tá minerando embaixo da sua casa num bairro completamente normal. Com vizinhos que devem adorar o barulho. E com as pedras que tá tirando, ela vai construir um castelo. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Se esse cara tiver onde ele diz que tá, ele tá fudido. Não é por causa de tubarão ou de bichos perigosos. Ele diz que tá no Ponto Nemo, o lugar da Terra mais longe de tudo. Tão isolado que quase nem tem animais marinhos. E esse lugar tem um clima tão perigoso que barcos preferem fazer um caminho mais longo do que passar por lá. E obviamente não tem sinal de internet. O cara que inventou a raquete elétrica acertou na mosca. O cara que inventou o espelho fez todo mundo refletir. Já o cara que inventou o binóculo enxergou longe. O cara que inventou o lençol tava coberto de razão. O cara que inventou a padaria transformou sonhos em realidade. E o cara que inventou o elevador subiu na vida. Uma empresa lançou um papel higiênico gigante, que é 32 vezes maior que um rolo normal. E eles dizem que um rolo desse pode durar um mês inteiro. O kit custa R$200 e vem 2 rolos e um suporte de metal. Porque o suporte normal simplesmente não aguenta o peso dessa porra. Como essa tesoura corta papel, mas não cabelo? Ela é feita pra crianças que têm o costume de cortar o próprio cabelo. Pra evitar isso, essa lâmina é mais grossa. E por isso ela não consegue segurar nada que seja mole. O papel fica duro na hora que você segura. E ela corta de boa. Mas quando encosta no cabelo ou na pele, ela desliza e não corta nada. Só 1% das pessoas passa nesse teste de memória. Em 10 segundos, um desses objetos vai sumir. E você precisa ter a memória boa o suficiente pra saber qual foi. Pode parecer fácil, mas precisa de muito mais atenção do que você imagina. Agora, presta atenção nessa bandeja e comenta qual dos 6 objetos não tá mais aqui. Se você encontrar essa fruta nojenta, não jogue fora, porque ela esconde um tesouro. Ela parece podre, tem um cheiro nojento. E mesmo quando tá fresca, o seu gosto é de estragada. Mas dentro dela tem um segredo que faz ela valer muito. Se você lavar as sementes e secá-las no sol, viram um aperitivo muito gostoso e caro. O chefe escondeu uma câmera na fábrica porque falaram que esse funcionário não fazia nada o dia inteiro além de tomar café. No começo, ele achou que tava certo e já tava pronto pra demitir o cara por não fazer nada no trabalho. Até ele assistir o vídeo e descobrir que, na verdade, esse funcionário era um gênio. A aula desse
desse cara tava chata, então ele desenhou uma cena inteira de um filme no caderno. Ele não só fez cada movimento, mas também fez as legendas do que cada personagem fala. Na parte de baixo tem um número da quantidade de desenhos. E eu só consigo pensar quanto tempo demorou pra fazer tudo isso. Eles zoaram o professor colocando o álcool gel no apagador da lousa, porque isso faz um riscão preto. Primeiro, eles testaram pra ver se funcionava, e quando viram que sim, guardaram o apagador de volta. E sem suspeitar de nada, o coitado do professor usou ele na aula e ferrou a lousa toda. Nesse museu tem uma fonte de chocolate infinita, que nunca para de cair. Você pode comer o quanto quiser, desde que use uma colher limpa pra comer. E o chocolate fica em movimento o tempo inteiro, pra circular e continuar fresco. Eu só me pergunto o que acontece se alguém espirrar, mas enfim. Esse cara fez um despertador impossível de ignorar, porque tava cansado de tentar acordar o filho e ele não levantar. Ele chama uma vez e o filho não acorda. Chama uma segunda e ele nem se mexe. E é aí que ele pede pra Alexa tocar o alarme e isso aqui acontece. Essa é a nova música mais curta do mundo. Essa menina quer quebrar o recorde que era dessa música. Então ela bateu palma, tocou o ukulele e cantou o mais rápido que conseguiu. E o resultado foi esse. Esse banheiro usa fogo ao invés de água pra limpar o seu cocô. Você precisa colocar esse papel dentro antes de usar, e aí faz suas necessidades normalmente. E depois que você termina, descarga e joga tudo numa câmera especial que transforma tudo em cinzas. É assim que as crianças das Filipinas vão pra escola. Como eles moram no topo da montanha, pra ir pra escola, precisariam descer e subir mais de 3.000 degraus todo dia. E por isso acharam um jeito bem mais legal de descer a montanha. Eles fizeram uma escultura na areia, mas precisavam esperar uma onda bater pra ver se ela realmente funcionava. A ideia é ela ganhar vida a cada hora que uma onda vem. E quando ela chegou, o resultado foi maravilhoso. Dá pra respirar debaixo d'água se você colocar um balde na sua cabeça, porque o ar que tava dentro dele fica preso, criando uma bolha 100% sem água pra você conseguir respirar de boa. Mas isso é perigoso, então não faça. Se você consegue ler isso, parabéns. Você faz parte dos 2% mais inteligentes. Porque mesmo as letras estando bagunçadas, se a primeira e a última letra forem iguais, o seu cérebro consegue entender o que tá escrito. Você acabou de achar o meu canal secreto. Poucas pessoas sabem que ele existe. Então se inscreve, comenta a data que você se inscreveu pra todo mundo saber que você é parte do 1% que conhece esse canal secreto. Aperta os seus olhos pra ver o que tá escondido nessa imagem. Se você ainda não tá vendo, aperta um pouco mais, porque vai valer a pena quando... Ó você! Só dá pra ver essa ilusão uma vez, porque parece que ela tá deslizando pra frente. Mas assim que o vídeo recomeçar, você vai magicamente enxergar o que realmente tá acontecendo. Isso não é o que parece, porque você tá vendo uma sala que vai pra dentro. Mas na verdade, o que você realmente tá vendo é uma pirâmide que sai pra fora. Não importa em que momento você pausa esse vídeo, a espada vai sumir na hora, bem devagarzinho.